Será que está faltando liquidez no sistema bancário americano? As Ripples dispararam, nós vamos falar de overnight nesse vídeo. Te convido a assistir até o final para você não perder nada. Sou capitalista, muito assunto bacana para você. Vamos falar de mercado de trabalho aqui do Neighbor. Mas antes eu tenho um convite rápido para fazer para você, porque a Insider, pessoal, é a escolha ideal para você presentear nesse final de ano, pô. Amigo secreto, presente de Natal, você que quer dar uma peça diferenciada. Pô, Gabriel, vou dar uma cueca. Cara, dá uma cueca diferenciada, uma cueca que não enrola, anti-odor, uma camiseta, como a Tech T-shirt que eu tô usando aqui, que desamassa com o próprio calor do corpo, não desbota. Tem uma peça diferenciada para você sair daquela mesmice e surpreender a pessoa em quem você vai presentear. É claro que você também pode se presentear. Na Insider tem peças masculinas e também femininas. E usando o cupom PELISSARDO12, você garante 12% de desconto na sua compra. O link tá aqui na descrição para você que ir para dentro da Insider. Tem aqui a abinha Gifts, que tá tendo alguns kits com desconto. Tem muitas peças aí para você ficar no estilo em 2024. A Insider tem peças atemporais, minimalistas, de altíssima qualidade. Eu tenho certeza, cara, que você vai gostar. Nesse calorão, Gabriel, você vai pra academia de preto, que eu te olho lá no Instagram. Você tá aí, vira e mexe andando de bicicleta na praia de preto. Você não passa calor, não. Porque a Tech T-shirt da Insider tem uma tecnologia que ela te dá conforto térmico. A troca de calor do tecido é muito eficiente. Então você tem um conforto térmico muito bacana. Você não vai ficar abafado dentro da camiseta, sabe? Cara, quem usa, recomenda. Tá duvidando? Adquire a sua aí, faz o teste e depois se me conta aqui nos comentários, beleza? Insider, link tá na descrição, cupom PELISSARDO12 para garantir aí 12% de desconto. Bora falar das Ripples? Pessoal, vamos começar aqui primeiro com o mercado de trabalho, depois a gente vai engrossando o caldo, porque tá todo mundo na euforia, pessoal. Tá todo mundo na euforia das altas infinitas, mas a macroeconomia eu não esqueço não, porque a macroeconomia é o meu top-down, que vai me apontar o contexto, e com base no contexto eu vou tomar as minhas decisões, gerenciar o meu portfólio. Nem 100% dentro, nem 100% fora, porque a gente investe antifrágil, assumindo o melhor de perante incerteza, estratégia barbell, a gente aprofunda isso no clube, eu também mostro no clube o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Mas a gente não pode deixar de olhar esse contexto macro, pelo menos é o que eu observo, porque é o meu top-down. Aí, cada um faz as suas escolhas, mas eu quero trazer isso aqui para vocês, para que você possa refletir e tomar as suas decisões. Ontem nós estávamos falando do mercado de trabalho, tá, pessoal? Os JOLTS estão demonstrando aqui enfraquecimento, como eu mostrei no vídeo de ontem. Se você não assistiu, o link tá aí na descrição. E aí, pessoal, agora nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês esse indicador do setor de transportes que está apresentando aqui uma desaceleração. Tá? E o que a gente observa no passado, quando a gente olha para essa questão aí do setor de transportes desacelerando, nessa questão de recessões. O que acontece quando o setor de transportes desacelera? Olha lá, 2008, setor de transportes começa a desacelerar e aqui o Neighbor vai lá e oficializa uma recessão. 2000, mesma coisa, o setor de transportes começa a desacelerar e a gente tem uma recessão. Setor de transporte desacelerando, é menos pessoas consumindo, é menos mercadorias girando, então é um sintoma, é um indicador que talvez as coisas não estão indo tão bem quanto parece, tá? Década de 90 também tem uma leve desaceleração aqui, né? E aí a recessão. E aí, pessoal, não esqueçam do Neighbor, a gente já vai falar sobre o Neighbor, tá? Então a gente observa que quando os transportes aqui, o mercado de trabalho começa a desacelerar, né? A gente tem justamente uma recessão na sequência. E é o que a gente está vendo agora. A gente está vendo já o movimento de desaceleração. Se ele continuar aqui, pessoal, olhando o histórico, né, como eu estou apontando para vocês, a gente tem movimentos que confirmam justamente uma recessão na sequência, tá? Ali em 2020 também aconteceu, tá, pessoal, essa queda no setor de transportes que teve a recessão, mas 2020 eu vejo como um caso isolado, onde fecharam tudo. Eu não vejo que o ciclo foi reiniciado, esse ciclo que se inicia lá em 2008, eu não acredito que ele foi reiniciado com o crash que aconteceu em 2020, porque ao invés de os expurgos serem executados, né, dos expurgos serem liquidados, o que a gente viu foi mais injeção monetária, foi mais dinheiro grátis, o que gerou mais distorções, né? Então eu não acredito que a recessão, o crash que aconteceu em 2020, ele reiniciou o ciclo. Por isso que, na minha opinião, o ciclo de 2008 ainda está vigente e em algum momento esses expurgos precisam acontecer, tá? Agora a gente vai falar do Neighbor, pessoal. Anteriormente, eu estava falando para vocês do Neighbor, né?
que é o órgão justamente que oficializa as recessões. Só que o que a galera imagina? Ah, quando a recessão inicia, que ele avisou aqui, ó, certo? Por exemplo, vamos lá. O Neighbor avisou que iniciou a recessão aqui, e aí ela começa a contar. Só que não é bem assim. Quando a gente olha no histórico, quando o Neighbor ele anuncia uma recessão, geralmente essa recessão já está em andamento. Ele volta para trás. Então aqui, ó, você está vendo esse triângulo amarelo, foi justamente naquele ponto que o Neighbor ele oficializou a recessão. Só que perceba que ela já estava em andamento, né? Aqui a recessão ela já estava em andamento. Então o que acontece? O Neighbor oficializa quase no final aqui, ó, da recessão e ele volta para trás, entendeu? Então essa que é a jogada, certo? E aí muitas pessoas elas acreditam que pelo Neighbor não ter oficializado uma recessão ainda é que não vai acontecer. Mas muitas vezes quando a gente olha no passado, essas recessões elas são oficializadas com atraso, já no meio do negócio, no meio do caos, né? Então é mais uma questão aí para você ficar de olho. Então esse indicador que eu trouxe aqui anteriormente para vocês, ele é um indicador que pode antecipar, né? Um indicador antecedente que pode antecipar justamente os movimentos, tá? E agora é a parte mais cabeluda do vídeo, porque nós vamos falar aí do sistema bancário, das Ripple Reverses. A gente sabe que no início desse ano, de 2023, o sistema bancário teve um susto, bancos americanos quebraram, o Credit Suisse foi pro pau e teve que ser absorvido à força pelo UBS. A galera já esqueceu, a galera quer alta infinita, mas pessoal, a gente não pode esquecer desses detalhes. O Fed criou a janela de desconto 2.0 para injetar liquidez no sistema bancário para que um colapso não acontecesse. Então o colapso foi evitado porque o Fed ele interferiu rapidamente, certo? Mas agora a gente teve um sinal de fumaça novo. Esse sinal de fumaça já apareceu lá em 2019, pessoal. Inclusive, eu já estudava macroeconomia ali em 2019. Tem vídeos no canal onde eu falava sobre isso. Em 2019 a gente já tinha sinais aí de problemas à frente. Quando deu essa falta de liquidez lá em 2019, esse problema nas Ripples em 2019, isso foi um sinal de alerta e poucos meses depois, o que foi visto no mercado foi justamente um crash. Só que esse crash, como a gente estava falando anteriormente, teve ali a questão da Pand também, fechamentos forçados, então eu não vejo, né, que os expurgos foram eliminados naquele momento, porque mais de 25% de todos os dólares impressos na história foram impressos naquele momento. Então isso com certeza gerou muitas distorções que agora precisam ser reajustadas. As crises, portanto, elas são naturais. Não é que eu quero tacar o terror em vocês, pessoal, como os haters falam, não é isso, gente. As crises fazem parte dos processos. E olhando o mercado tradicional, a gente ainda não viu as limpezas das cagadas que vêm sendo feitas desde 2008, certo? E aí agora, pessoal, o que a gente está vendo? A gente está vendo justamente um pico, né, desses overnights. Lá em 2019 isso antecipou um crash, então, portanto, e agora essa matéria aqui da Bloomberg, que foi postada pelo Yahoo, vem trazendo justamente esses picos no mercado de recompra que evocam memórias da turbulência de financiamento dos Estados Unidos em setembro de 2019, pessoal. E a gente vai trazer esse tema que poucas pessoas estão falando, que é um tema muito importante, que está passando despercebido, porque a galera quer saber de alta infinita, né? Mas a gente não pode ignorar esse assunto aqui. Então vamos lá. As tensões começaram a aparecer no final da semana passada. O frenesi de compra de títulos que eliminou a recuperação da dívida dos Estados Unidos em novembro levou a um aumento na procura de financiamento no mercado para acordos de recompra, onde os participantes se envolvem em empréstimos de curto prazo ou contratação de empréstimos garantidos por títulos governamentais. Então, vamos lá, vamos explicar primeiro o que é overnight ali. Os bancos têm que fechar as contas no verde todo dia, toda noite. Então, por isso que tem o overnight. Então, os bancos emprestam dinheiro entre eles nesse overnight, porque às vezes o banco A tá de boa, o banco B emprestou mais dinheiro que deveria. Então, ele tem que fechar a conta ali por questões regulatórias. Então, ele pega dinheiro emprestado com o banco A e aí equilibra as contas. Então, os bancos ali no final do dia, eles acabam emprestando dinheiro entre si para equilibrar as contas, certo? Quando um banco está podre, quando tem alguma distorção, alguma anomalia, um banco precisa de mais dinheiro ali desse sistema. E quando esse sistema começa a ficar sem liquidez, essas taxas sobem, claro, né? Tem
ali mais demanda, o cara vai cobrar mais juros, né? Então é isso que a gente está falando, tá, pessoal? Em 2019 teve esse pico, ou seja, alguma maçã podre apareceu, certo? E agora a gente viu algo parecido. Estamos vendo algo parecido. Então isso levou a um grande salto nas taxas de curto prazo no último dia de negociação de novembro, com os rendimentos dos acordos de recompra de garantias gerais overnight a subirem acima de 5,5%. Ainda mais incomum, os níveis elevados persistiram no início de dezembro, pessoal. O último aumento nas taxas de empréstimos Ripple é, obviamente, ainda muito menor do que as perturbações do mercado que ocorreram em setembro de 2019. Naquela altura, o aumento do endividamento governamental exacerbou a escassez de reservas bancárias que foi criada quando o Fed deixou de comprar, uma vez que muitos títulos do Tesouro e os investidores tiveram de compensar as taxas de recompra overnight nos mercados de financiamento. Amplamente utilizadas pelos bancos de Wall Street para financiar as operações diárias, então elas saltaram temporariamente 5 vezes, chegando a 10%, porque secou a liquidez. Então ocorreu uma escassez justamente de liquidez naquele dia. O Fed perdeu brevemente o controle de sua taxa de referência e acabou por intervir, reiniciando as compras de acordos de recompra para estabilizar o mercado. Parece, anda e fala como setembro de 2019, mas ainda assim não acho que esteja sendo impulsionado pelos mesmos motivos de escassez de reservas, desta vez, disse Jenny Goldberg, chefe de estratégia de taxas de juros dos Estados Unidos da TD Securities, que disse ele que recebeu várias ligações sobre o mercado na segunda-feira. Parece que a galera, os mais antenados, os tubarões, estão de olho nisso. A sardinhada que é alta infinita. Será que os tubarões estão prendendo as sardinhas no topo agora? Não sei, pessoal. Só estou trazendo aqui os fatos para que você reflita, certo? Aí você vai refletir, vai gerenciar risco, vai montar sua carteira antifrágil, se você quiser também, né? O que eu faço, eu mostro lá para os alunos do clube. Então vamos lá. No entanto, o episódio mais recente constituiu um lembrete claro do papel descomunal e subestimado que acordos de recompra desempenham no bom funcionamento dos mercados de capitais globais, bem como de tudo que pode ocorrer mal se o financiamento overnight continuar a falhar. Será que a gente vai ter a continuidade dessa falha? Será que tem alguma maçã podre lá no meio do balaio e vai começar a contaminar as outras, pessoal? A gente vai com certeza ficar de olho em cima disso, tá? A volatilidade nos mercados de financiamento de curto prazo é uma preocupação, porque, no final das contas, pode prejudicar a capacidade dos bancos centrais de gerir a política monetária. A disfunção de financiamento também representa riscos para a economia em geral, ao pressionar potencialmente os custos dos empréstimos para o governo e para além dele. Numa altura em que as taxas de juros de referência dos Estados Unidos já se encontram nos máximos das últimas 2 décadas, pessoal. Então tá aí essa matéria para falar, então, desse pico do overnight, né? E relembrar vocês do que aconteceu lá em 2019. Poucos meses depois a gente teve um crash na bolsa, certo? Claro que a gente teve a questão ali da Pand, muita bagunça que aconteceu, cadeia de suprimentos e tudo mais. Então a gente ainda não viu uma crise vinda do sistema financeiro, que seria natural para que o ciclo iniciado em 2008 se reiniciasse e assim um novo ciclo se iniciasse. E esse novo ciclo, sim, a gente estaria posicionado fortemente para surfar o momento de expansão e conseguir multiplicar o nosso capital com tranquilidade, né, pessoal? Então, na minha visão, na minha leitura, a gente ainda teria que ver nos próximos meses, anos, não sei, não tem data, a gente ainda teria que ver o fim do ciclo iniciado em 2008 para que o novo se iniciasse, tá? Então, é esse ponto que a gente observa por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilha para geral, para que as pessoas entendam o que está acontecendo nos bastidores do mercado e não sejam pegas de surpresa. A gente se vê na próxima, esse é o Capitalista. Forte abraço, tchau, tchau.